Irmãos do YouTube, vamos deixar um livro da Bíblia Sagrada para os irmãos nesta noite maravilhosa. Vamos citar mais uma vez a carta de Tiago. Está escrito assim na tradução João Ferreira de Almeida. Não estou olhando para a Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando enfrentardes várias tentações, ou em outra tradução, quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera, em outra tradução diz, produz, opera a paciência, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, que saindo do sol com ardor, e a erva seca, e a formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em todos os seus caminhos. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, que quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da vida, para que fôssemos como primícias, para que fôssemos feitos como primícias das suas criaturas. Mas, sobretudo, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundície, superleviandade e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vais, e logo se esqueceu de como era. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestimentos preciosos, entrar também algum pobre com sórdido trajes, e atentardes para o que traz o traje precioso, e disser: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não vos fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, ouvi, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele vos prometeu? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque se alguém guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todo. Porque aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se tu, pois, não adulterares, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveitem
se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo. E se algum irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide de paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: eu tenho a fé e tu tens as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vedes que a fé cooperou com as obras, e com as obras a fé foi aperfeiçoado, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, também não foi justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes elevadas de impetuosos ventos se viram com bem pequeno leme para a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede também um grande bosque com pequeno, vede também um bosque com pequeno fogo, vede também um grande bosque com pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, está posta entre os nossos membros e contamina o corpo, inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é o mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Se porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce, água amargosa, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e a videira figo? Assim tampouco uma fonte não pode jorrar água doce e água amargosa. Quem dentre vós é sábio, inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, não vos gloriais e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso e a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem imparcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vamos ao capítulo de número 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem vem dos vossos membros, que guerreiam dentro de vós mesmos? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatais e guerreais e nada tendes. Vamos de novo. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combatais e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, quem vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme de nós. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai a mão, pecador. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti a vossa miséria, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão
e julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é para julgares a outrem. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo, depois se desvanece. No lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Vamos para o capítulo de número 5 agora. Eia, pois, agora, capítulo 5 de Tiago. Eia, pois, agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas vestes estão comidas de traço, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e como fogo comerá a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram por vossa terra, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, servaste, condenaste, servaste, deliciosamente veio sobre a terra, e vos deleitaste, servaste os vossos corações, e condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência o fruto da terra, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, mas sobretudo mas sobretudo não jureis nem pelo céu, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito, ora, está alguém contente, cante louvores ao Senhor. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se lhe houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Se alguém entre vós tem desviado da verdade, e alguém o fizer o converter, saiba que aquele que fizer o converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará uma alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. Essa é a epístola de Tiago, que a gente acabou de citar aqui para os irmãos. Repito, não estou lendo a Bíblia, não tem nenhum exemplar da Bíblia Sagrada perto de mim. Aqui só tem o pastor Misael pregando a palavra do Senhor e o Espírito de Deus que está dentro de mim. E eu passo a técnica para você memorizar a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia 5 vezes oralmente, falando, João 17:17, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. 5 vezes, fecha os olhos e repete a frase com o texto 21 vezes, João 17:17, desse jeito, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Se você puder transformar em uma música, vai ser mais fácil. A outra técnica que eu passo para você é que você pegue João 17:17, escreva num caderno, numa folha em branco, 21 vezes, fecha a Bíblia e fica escrevendo 21 vezes. A outra técnica que eu coloco para você é folhear o seu quarto de versículos da Bíblia Sagrada. Eu já memorizei 10 livros da Bíblia Sagrada: Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, Tiago, ou 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, estou terminando 1 Timóteo. E o Senhor quer levantar uma geração de homens Bíblias. E Ele falou que através da minha vida Ele vai levantar pessoas que amam a palavra do Senhor. Memorize versículos, capítulos e livros da Bíblia, que Deus vai te honrar. Não esqueça, só me procurar no YouTube, Marcos Aurélio, citando o livro do Apocalipse, ou você vai direto para o meu Facebook, Marcos Aurélio. Que isso sirva de um legado, que você que não sabe ler, através desse vídeo, lê a Bíblia através da minha fala,
e que o Senhor venha falar com vocês poderosamente. Que Deus em Cristo abençoe o seu povo.